dia da noiva. Durante o tempo que ficamos em casa, foram 7 domingos que Deus nos dirigiu a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse que você encontra aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre a igreja, a noiva. Você já viu alguma noiva se aprontando para o seu casamento? Já viu algum noivo aprontando a noiva? Acho que não, né? É a noiva que se veste, que se cuida, que cuida da sua pele, que faz uma dieta. Inclusive nos spas, o dia da noiva é o dia mais esperado, tanto pela noiva quanto para os profissionais de beleza também. A noiva se trata, se prepara. O noivo não faz dieta para ela, não cuida da pele dela por ela. É função da noiva se preparar fisicamente e emocionalmente para o grande dia. A função do noivo é outra, é arrumar a casa, a joia que vai dar para a noiva. A noiva vive antecipadamente o grande dia. E que emoção ela sente? Esse é um momento sonhado, desejado de toda noiva, idealizado. Nós, como noiva de Cristo, a igreja, como estamos nos preparando para esse grande dia? Em 1 Tessalonicenses 1, de 3 a 5, a palavra nos diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não para a paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Paulo aqui nos mostra que os cristãos devem ser diferentes daqueles que não conhecem a Jesus. Os cristãos são tentados, os cristãos passam por testes e lutas que os não cristãos nem imaginam. E Paulo fala que Deus nos ajuda em todas essas crises. Se você vive esperando a segunda vinda de Cristo, se você vive esperando o dia das bodas, você vive com a mentalidade que ele talvez volte hoje. É uma maneira de se preparar para as bodas, viver antecipadamente o grande dia, assim como uma noiva vive em função do seu casamento. Fé viva faz você viver de forma diferente. Existem 2 grupos de pessoas na Terra que eu gostaria de falar para você hoje. O primeiro deles é os escritos e os não escritos. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim: Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, chamado o Livro da Vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas neste livro, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Qual desses é você? Os escritos ou os não escritos? O segundo grupo é os da luz e os da trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Qual desses é você? Terceiro grupo é os cordeiros e os bodes. Em Mateus 25, 31, 41 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus.
Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Qual desses é você, querido? O outro grupo é os que dão frutos e os que não dão. Mateus 7,17 diz: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Qual desses é você? O outro grupo é o grupo do joio e do trigo. Mateus 13:24 diz: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, nos respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos ao joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Qual desses é você? Ainda temos outro grupo, o das sensatas e nécias. Mateus 25 conta a parábola, né? Portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes não pegaram suas candeias, não levaram óleo de reserva. Ou seja, elas pegaram a candeia, mas não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleos em vasilha, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, dizendo: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para vocês quanto para nós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de bodas. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco sabeis a hora em que o Filho do Homem chegará. Qual dessas duas é você? Oh, meu Deus. E por fim temos mais uma, que é a noiva e a prostituta. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e me convidou dizendo: vem, que eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas.
com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Qual desses grupos é você, querido? Viva da maneira com que você dará conta a Deus sem se envergonhar. Fomos chamados para viver vida santa, expressando o caráter e ações de Jesus, e viver com expectativa da vinda de Jesus nos ajuda a viver assim, viver uma vida que o alegra, uma vida fora do pecado e ser achado por Ele, santos. Ou você prefere ser achado por Jesus em pecado? O que vai acontecer se você estiver no meio de uma mentira quando Ele voltar? Ou brigando com um vizinho? O que você prefere? Essa realidade de saber que Jesus pode voltar a qualquer momento nos ajuda a ter uma dimensão melhor da nossa vida. Você está esperando o retorno do Senhor? O dia das bodas será um dia de festa e de presentes também. Se Jesus fez milagre no casamento de alguém, imagina o que Ele vai fazer no casamento dele. Eu quero falar para você de 5 presentes que estão preparados para a noiva. 5 coroas que os fiéis vão receber. A primeira coroa é a coroa incorruptível dos vencedores, 1 Coríntios 9, 25 e 27. Para aqueles que se esmeram em pregar o evangelho de Cristo. Vocês não sabem que de todos os que correm no estágio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. A outra é a coroa da justiça, 2 Timóteo 4, 8. Essa coroa é dada àqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo. Você vive com uma mentalidade diária que talvez hoje o Senhor está voltando? A palavra diz agora: me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A terceira coroa é a coroa da vida ou dos mártires, Apocalipse 2:10 ou Tiago 1:12, dada aos mártires, àqueles que suportam com perseverança a provação. A palavra diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, diz a palavra. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A outra coroa é a coroa da glória, 1 Pedro 5, de 1 a 4, dada aos bispos, ou pastores, ou presbíteros que pastoreiam espontaneamente, sendo modelo. Esta coroa irá para aqueles que buscam cada dia serem mais como Jesus, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E também temos a coroa da alegria ou do regozijo em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Essa coroa terá aquele que ganha almas, é um evangelista. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? Diz a palavra de Deus, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. A palavra diz: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 13:11. Eu espero que essa palavra te edifique e que ela seja bênção e verdade na sua vida. Espere por ele e viva o dia da noiva.